Olá, eu sou Franciele, sou psicóloga, trabalho aqui na Fundação Atitude e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo. Desde 2015, o Centro de Valorização à Vida definiu o mês de setembro como Setembro Amarelo no intuito de prevenção ao suicídio. O dia 10 é a data que se comemora, de certa forma, esse mês, no intuito de estar trabalhando a questão de prevenção do suicídio e levando informações sobre questões de saúde mental. Esse mês foi definido no intuito da gente estar buscando falar sobre isso, pois ainda é uma questão de muito tabu, de certa forma preconceito, as pessoas não falam tanto. Então é importante a gente estar levando informações sobre questões de saúde mental às pessoas, para elas saberem como lidar com essas situações, saber a hora de buscar uma ajuda, buscar um tratamento para essas questões. Porque questões de saúde mental, hoje em dia, ainda as pessoas têm certo receio de buscar ajuda. Quando as pessoas adoecem, por exemplo, fraturou ou está com algum outro problema, elas logo vão buscar um tratamento adequado. Mas quando elas estão adoecendo, muitas vezes elas nem sabem que é uma doença psíquica, é uma doença psicológica e não buscam um tratamento adequado para esse tipo de coisa. E é onde leva muitas pessoas a cometerem suicídio, pois não buscam a ajuda necessária. Existem vários sinais de alertas para questões de saúde mental. Tanto se alguém estiver sentindo isso ou perceber em algum familiar, é importante estar conversando, orientando, acolhendo, Então, alguns dos sinais de alertas, para as questões de suicídio e adoecimento mental. É a questão do isolamento, da pessoa não ter mais vontade de fazer as coisas que antes ela fazia, se fechando. E aí, algumas frases também. Eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais força para estar fazendo aquilo que eu fazia, não gostaria mais de estar aqui, ou gostaria, por exemplo, de só dormir. Então, são questões que mostram que é um sinal de alerta. E é importante, nessas circunstâncias, de estar buscando uma ajuda, de algum familiar, de algum parente próximo, de tentar conversar com alguém e, se caso necessário, buscar a ajuda de um profissional, que é o mais indicado. Se não se sentir à vontade para falar com um familiar, de buscar ajuda profissional, E os profissionais de psicologia estão ali para isso, para entender a pessoa sem julgamento nenhum, daquilo que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo na vida dela, tentar entender e auxiliar para que uma coisa mais ruim aconteça. E assim, é importante que quando alguém venha compartilhar algo relacionado à saúde mental ou a questões de suicídio, não julgar essa pessoa. Porque o julgamento faz com que as pessoas se fechem, que as pessoas guardem para elas e acabam fazendo muitas vezes algo contra a própria vida. Por quê? Porque elas não se sentem acolhidas, ou têm medo de falar porque o outro vai julgar, ou vai dizer que é frescura, algo nesse sentido. E ainda acontece muito isso, Então é importante assim, se você não sabe o que dizer para a pessoa, esteja ali e escute ela, E oriente ela a procurar um profissional, que aí o profissional vai poder auxiliar essa pessoa da melhor forma possível. O simples fato de não julgar aquela pessoa e o que ela está sentindo já é uma grande ajuda. E assim, hoje em dia acontecem muitas questões de saúde mental, E ainda mais no momento atual que estamos vivendo. Por quê? Por fatores de desemprego, fatores de medo, angústia em relação a tudo que a gente está vivenciando, a questão do próprio isolamento social. Então, são várias questões que têm levado a muitas pessoas a estarem adoecendo, E às vezes não sabe o que fazer diante de tudo isso. Então, é importante buscar ajuda profissional, Ou conversar com algum familiar amigo. Porque nesse momento, às vezes, a gente não sabe como lidar sozinho com algumas situações, não sabe o que fazer, como proceder diante de tudo isso. E não é sinal de fraqueza buscar ajuda, muito pelo contrário. Quando a pessoa chega a um ponto de pensar em suicídio, é porque ela já
foi forte por muito tempo, já aguentou muitas coisas e naquele momento ela já não sabe mais o que fazer. Então é meio que a última opção para aquela pessoa. Ela acha que isso vai acabar com o sofrimento dela, né? E se alguém, né, tá sentindo algum desses sintomas que eu relatei, sente que está precisando de ajuda ou vê que algum familiar, né, tem necessidade de ajuda, não está muito legal, mudou muito o comportamento nos últimos dias, a gente aqui do hospital está à disposição, né, eu atendo aqui todos os dias da semana, então se sentir necessidade pode estar agendando uma consulta ou procurando para mais informações que eu vou estar repassando, né, de como funciona o tratamento, né, como que é feito esse acompanhamento, como é o atendimento, fico à disposição para estar passando essas informações mais a fundo e eu estou aqui para acolher, né, para atender, para acolher e para dar o melhor suporte para que a pessoa consiga, né, voltar à rotina normal, voltar àquela vida normal, recuperar o ânimo e se dar uma nova chance para a sua vida.